E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais um caso de neuro. É um caso que não é comum, mas vez ou outra aparece no pronto-socorro. A história clássica é de um paciente geralmente adulto jovem com uma cefaleia intermitente, às vezes com padrão Thunderclap, e que pode vir com um quadro mais agudo, com um padrão até de hipertensão intracraniana. Vamos lá ver esse caso. E se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, é um grande prazer. Eu me chamo Ariel, sou médico radiologista e trabalho como assistente no grupo de emergências do Hospital das Clínicas da USP. Já siga aí o canal, já se inscreva para receber a notificação dos próximos vídeos. Bom, como falado na introdução, esse é um paciente masculino de 34 anos, estava com uma cefaleia persistente, e aí veio, fez a tomografia. Aqui na alta convexidade, a gente vai focar direto para ver o parênquima encefálico. A gente vê um apagamento dos sulcos aqui já mais à direita, a gente consegue ver alguns sulcos aqui à esquerda, parece estar um pouco assimétrico isso daí. Apesar de ser um paciente jovem, que a gente vai ver poucos sulcos, poucos espaços licóricos, mas você vê que está bem apagado, né? Tá tudo, você só vê parênquima aqui. E aí a gente vai descendo, numa primeira olhada, a gente já vê um sistema ventricular, os ventrículos laterais alargados, proeminentes. E aí a gente desce, você não vê uma lesão propriamente dita aqui no parênquima. Fossa posterior está normal, você vai subindo aqui no parênquima temporal, frontal, você não vê nada. Mas aí o que chama atenção para a gente é isso daqui. Aparece essa bolinha, essa formação ovalada hiperatenuante, espontaneamente hiperatenuante. E aí onde ela está localizada? Ela está localizada no aspecto mais anterior do terceiro ventrículo. Então esse é o terceiro ventrículo, aqui está na parte anterior. E em que topografia? Ele está bem no forame de Monro à direita. Então veja que ele está obstruindo aqui a via de drenagem desse ventrículo. Então esse ventrículo lateral direito ele está maior do que o esquerdo. O septo pelúcido aqui, que é essa estrutura que a gente vê, ela está deslocada para cá, para a esquerda. Então essa própria lesão e o septo deslocado também dá uma comprimida aqui na drenagem do ventrículo lateral esquerdo, que também está um pouco dilatado. A gente vem aqui para as regiões dos cornos temporais, que são as áreas mais sensíveis para um evento hipertensivo, né, pelo sistema ventricular. Ele está com o aspecto um pouquinho armado, um pouquinho formando aquela característica de pata de caranguejo. Então aqui nos sugere algum grau de hipertensão intracraniana. Ainda é muito tênue, mínima, mas a gente vê uma discreta hipoatenuação aqui na substância branca periventricular. Dentro desse contexto, é sugestivo de edema subependimário, transsudação licórica. Bom, e não tem nenhuma outra lesão. Eu não vou mostrar a janela óssea porque não tem necessidade, não é uma lesão maligna, metastática, não tem nenhuma alteração óssea. E o que é isso daqui? Esse é um clássico. Isso daqui é um cisto coloide de terceiro ventrículo. Ele se apresenta bem nessa região do terceiro ventrículo. Geralmente é um adulto jovem, né? Raramente você vai encontrar em crianças, mas quando você acha, geralmente são achados incidentais e quando apresentam sintomatologia é essa que a gente já comentou. Essa cefaleia pode ser intermitente posicional, porque dependendo do lado que você deita, esse cisto colaba e aí a pessoa tem a cefaleia pela obstrução licórica. Então o paciente acaba aprendendo isso e aí ele deita na outra posição, evitando essa cefaleia. Bom, aqui pela tomo, pela topografia, idade, tudo bate, a gente já tem condição de falar que é um cisto coloide de terceiro ventrículo. Só mostrando nos demais eixos, aqui a gente está no sagital, aqui a gente vê o cisto coloide e a dilatação do sistema ventricular dos ventrículos laterais. O que vai ficar um pouco mais fácil para a gente olhar é nesse corte coronal. Aqui está o cisto coloide, aqui a gente vê ele obstruindo o forame de Monro, a dilatação do sistema ventricular supratentorial
ela é maior à direita, porque ele obstrui mesmo o forame de Moore à direita. À esquerda deve ter alguma fina área aqui que está drenando para o terceiro ventrículo, mas aí o resto do padrão é aquele ali que a gente viu. Esse paciente acabou sendo submetido a uma ressonância magnética do crânio. Então vamos ver a ressonância. Aqui a gente está na difusão, mapa da DC, flare e T2. A gente vai descendo, vai chegar naquela região. Veja como fica mais fácil para a gente ver a dilatação do sistema ventricular aqui em todas as sequências. A gente consegue ver o septo pelúcido aqui deslocado da direita para a esquerda, né? Uma dilatação maior do sistema ventricular direito. E aí aqui na topografia do forame de Moore é onde estaria o cisto. A gente não vê nada restringindo, não tem alto sinal na difusão, não tem um baixo sinal no mapa da DC. E o que chama atenção, aqui no T2, veja como ele é preto, ele tem baixo sinal. Ele pode ter um isosinal, mas é característico ele ter esse baixo sinal, que é o que eles chamam de óleo de motor, é um conteúdo mais denso. E aí quando ele tem principalmente esse baixo sinal em T2, no flare ele vai ter um sinal semelhante ao líquido. Então a gente está naquela topografia, ele está aqui, a gente consegue ver um pouquinho da parede dele, mas a gente não delimita ele vendo com sinal semelhante. Então fica bem difícil de ver, por isso tem que olhar nas outras sequências. A melhor para a gente olhar vai acabar sendo o T2. No T1, ele tem um sinal semelhante ao parênquima aqui, né? A gente consegue até ver um pouco melhor do que no flare. E no T1 pós-contraste, ele pode eventualmente ter um realce. E se tiver um realce tênue e discreto nas suas paredes, na parte mais periférica. Esse paciente fez também uma sequência Fiesta, que é uma sequência ponderada em T2, cortes finos. Ela fica bem mais preta, ó, bem mais escura, mas ela nos dá alguns detalhes melhores. Então aqui a gente vai descendo, está no corte axial, a gente vê o sistema ventricular aqui dos ventrículos laterais dilatados, né, maior à direita, com o septo deslocado para a esquerda, e aí a gente vai chegar na transição dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo, bem na região do forame de Moore, a gente vê o cisto aqui. Então aqui a gente está no terceiro ventrículo, na topografia do forame de Moore, ó, você vê como ele está obstruindo direitinho o forame de Moore direito, e as estruturas aqui do septo pelúcido está deslocando para a esquerda e também obstrui um pouco o forame de Moore esquerdo, por isso que dá uma certa dilatação. Mas por aqui ó, você vê que passa uma rima licórica, então não é totalmente obstrutivo desse lado. Vamos olhar no coronal. Agora, olhando no coronal, a gente está na parte mais anterior, indo para posterior, para a região occipital. Sistema ventricular aqui, ventrículo lateral direito, ventrículo lateral esquerdo, dilatação, deslocamento do septo para a esquerda. A gente vai indo posteriormente. Quando chega na região do forame de Moore, aparece essa formação ovalada com marcado hipossinal, está obstruindo aqui, né? E aqui a gente consegue ver o terceiro ventrículo. Então a gente delimita bem o cisto coloide de terceiro ventrículo. Aqui o forame de Moore esquerdo consegue ver aquela rima licórica discreta drenando para o terceiro ventrículo. E aí a gente confirma os achados da tomografia. Bom pessoal, era esse caso que eu tinha para mostrar hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber os próximos vídeos e convide seus amigos, colegas e conhecidos a conhecer as nossas redes sociais e a conhecer também o conteúdo nosso distribuído aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.